Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar esperança. Vamos continuar agora, realmente agora é a parte, o capítulo, a parte 5, da Guerra das Descendências. E nós vamos então explicar para vocês a questão do joio e do trigo. Nós paramos ali em Gênesis 4:1 e que diz assim: Adão deitou-se com a sua esposa Eva, ela engravidou, teve Caim e disse: Tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Bom, a questão aqui que ela diz, peguei essa tradução que eu achei bem interessante. Tive um homem com a ajuda de Deus. Então, no vídeo passado, nós falamos de telegonia e de microquimerismo, eu creio que vocês compreenderam, que Caim e Abel ali estavam juntos no ventre de Rava, de Eva. Eram gêmeos de uma super fecundação heteropaternal. E por que ela diz, eu tive um homem com a ajuda de Deus? Eu quero que vocês compreendam a questão anatômica, fisiológica, morfológica, enfim, genética, bioquímica do nosso corpo com relação... nós temos um sangue, nós temos uma carga genética, um código genético próprio, particular, cada um, assim como nós temos uma única digital, não existe outra digital igual a nossa, tá? A nossa digital é única, é própria, a sua digital é exclusiva, a minha digital é exclusiva, tá? Então, a Caim ali era alguém estranho dentro de Eva. Era alguém com uma carga genética incompatível com Eva. Incompatível. Tá? Por quê? Porque ele era pai do próprio Satanás, da serpente. Ele era filho, da serpente, filha de Satanás. Então, a reação, do corpo de Rava, de Eva, seria de rejeição àquele filho, porque é como um transplante, uma pessoa que passa por um transplante, ela tem uma grande probabilidade, irmãos, de rejeitar o órgão transplantado. Por quê? Porque aquele órgão transplantado, ele pertencia a outra pessoa. É como eu disse, cada um de nós tem a sua identidade, tem a sua carga genética, Então, o corpo da pessoa que recebe o transplante, ele reconhece aquele órgão como um inimigo, como alguém que ele tem que lutar e expulsar do corpo, tá? Eu vou falar essas palavras bem simples para que vocês entendam. E muitas vezes é rejeitado o órgão e a pessoa, tem que receber outro órgão e muitas vezes ela vem a falecer, Então, no caso desta gestação, o corpo de Eva, provavelmente estava sofrendo de uma tentativa de aborto, provavelmente, tá? E foi nesse momento que o Yahweh interviu, para que não houvesse esse aborto, Aí muitos vão pensar, mas por que ele não permitiu que essa criança abortasse? Porque provavelmente seria abortada as duas crianças. A rejeição de uma acarretaria na rejeição da outra. E Abel era sangue de Adão, Então ele não permitiu este aborto. Então por isso que ela diz que ela alcançou, com a ajuda do Senhor, um varão. Então, é essa ajuda, é essa forma de intervir, que o Todo-Poderoso agiu para que não houvesse esse aborto, tá? Então, nós vamos agora mais para baixo, aqui vai dar toda a questão, irmãos, das ofertas, que Yahweh aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim, tá? E então aqui no verso 8 diz assim, prestem atenção: Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estavam no campo.
Caim partiu para cima do irmão e o matou, tá? Então é interessante que essa questão, quando ele assassina o seu irmão, os dois estavam no campo, as duas sementes estavam no campo, tá? A semente de Adão, representada por Abel, e a semente de Satanás, representada por Caim. As duas sementes estavam no campo. Desde o princípio, então, né, sempre foi o foco do adversário destruir os filhos do reino, né, destruir a linhagem santa, tá? Então, Caim agiu no caráter do pai, matou Abel pensando, exterminei a linhagem santa, né? Acabou com a linhagem santa. Porém, depois, né, Adão novamente, né, ele se deita com Eva e gera aí a Shet, né, que é da geração de Shet, então, que vem o Mashiach e a Rushua, né, que pisaria na cabeça da serpente, tá? Bom, então, vamos agora, então, realmente para a parábola, né, do joio e do trigo, Mateus, no capítulo 13, no verso 24. Eu vou colocar na peshita, tá? Diz assim, propôs-lhe a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o adversário deles, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu, começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e por ocasião da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Depois, mais adiante, então, ele dá a explicação da parábola a partir do verso 36, tá? Vamos ver o que Yahshua explica. Então Yahshua, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus talmidim, né, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos de Belial. O adversário que o semeou é Satã, a colheita é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a transgressão à Torá, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, ficou até simples, né? Ficou até bem... Acho que até uma criança entenderia isso agora, tá? Não se trata apenas de sementes aleatórias. Aqui, né, o Todo-Poderoso está realmente falando, né, que Caim é o joio e que Abel é o trigo. As duas sementes no campo. As duas sementes no ventre de Rava. Ele poderia, né, não ter intervido, né, na questão do próprio corpo de Eva que expulsaria Caim, né, mas ele interviu para que nascesse Abel. Porém, como eu falei antes, né, os filhos das trevas, eles não se contentam até que eles, claro que não irão conseguir, né, eles querem exterminar a semente santa, né, esse é o intuito de Satã, né. Então essas duas sementes, tá,
Depois vem a semente santa através de Shet, né? Através do terceiro filho aí, na verdade, o segundo filho de Adão, né? Tanto é que eu já li para vocês na genealogia de Adão, não aparece a Caim, né? Então, só não vê quem não quer ver, né, irmãos? Eu digo bem de forma bem simples assim, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver, não quer ver, não, eu não aceito isso. Por quê? Eu às vezes fico me perguntando, poxa vida, por quê? Por que isso ofende tanto as pessoas? Eu acho que no momento que eu compreendi isso, irmãos, foi um divisor de águas e eu compreendi muitas coisas que eu não compreendia. Eu comecei a ver as coisas celestiais de outra forma, né? Eu comecei a ver a justiça de Yah de forma plena, né? Porque senão a gente não compreende, né? Muitas coisas, a gente acaba caindo, né? Em certas questões, né? Mas por quê? Por que Deus mandou matar os cananeus? Por que ele mandou matar não somente os cananeus, né? Tinha todos aqueles outros povos que ele mandava matar, inclusive as crianças, os animais, tudo devido já a essa contaminação, esse hibridismo, essa mistura, né? De sementes, né? E aqui na parábola do trigo do joio é muito claro quando ele diz: o inimigo é que semeou o joio ali no meio do trigo. O inimigo, Satã, semeou a sua semente no ventre de Eva. Ele semeou, tá? Então aqui está muito claro. E essa permissão, né? Foi dada essa permissão para que crescessem juntos, para que o trigo também não fosse prejudicado, tá? No sentido de, no caso ali daquela gestação, poderia Abel, né, também ter sucumbido, né, ter juntamente ali perdido a vida, né? E eu penso, isso é uma opinião minha, tá? Que seria realmente essa escolha, né, que nós temos que fazer neste teste aqui que nós estamos, tá? A palavra diz no Salmo 34, escolha, né, o bem, né, afasta-te do mal. Então nós temos uma escolha a fazer, ou nós vamos ativar a epigenética do bem que está em nós, ou a epigenética do mal, e isso é a nossa escolha, tá? Esse é o nosso teste aqui. E eu imagino que seja por isso que foi preservado, né? Porque o Todo-Poderoso poderia, né, ter começado tudo do zero novamente, só que provavelmente, né, haveria novamente uma corrupção, né? Haveria uma contaminação novamente, se repetiria tudo isso. Sabemos, né, que no final dos tempos, aí o reino celestial será estabelecido, somente os santos habitarão no Nova Jerusalém, não haverá lá carne e sangue, não haverá lá híbridos, não haverá nada disso, né? Então, eu creio que ficou claro, tá? O joio são os vasos da ira, tá? Os destinados já para a perdição. E o trigo, os vasos destinados para a misericórdia. E essa distinção, né, entre ímpios e ímpios, né, irmãos? Vou depois ler aqui o livro de Eclesiástico, não sei se a próxima semana eu faço essa leitura, se der tempo durante a semana, que ele fala claramente, né, a distinção entre os justos e os ímpios. Eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida agora, né? Fica tão fácil da gente compreender. E qualquer dúvida, coloca a sua pergunta aí nos comentários, né? Que na medida do possível a gente vai respondendo. Uma semana abençoada para todos, né? Não se atemorizem, né, irmãos? Não se inquietem, porque o Pai é conosco. Tá? O Pai, ele nos envolve, nos protege, ele protege aqueles que são seus. A única
a porção, né, que nos cabe é a obediência, a fidelidade, a fé, né? É isso que cabe a nós, né? Porque quando nós amamos ao Pai, né? Cremos no sacrifício vicário, né? De Yahushua, quando nós aceitamos a presença da Ruach HaKodesh em nós, isso é tão leve, né? Fazer a vontade do Pai é leve, o fardo é leve, né? É prazeroso, é muito prazeroso, pelo menos para mim é assim, não sei como é que é para você, mas eu imagino que sim, né? Então, uma semana abençoada, vamos olhar para o alto, que é de lá que vem nosso socorro, nossa salvação. É isso que eu desejo a todos, né? Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.